Bom dia, pessoal. Hoje são 25 de julho, um domingo, e o nosso tema dessa semana vai ser provas e expiações. Vamos começar hoje relembrando do vídeo da semana passada, intitulado Bem-aventurados os aflitos. A justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem esquecer que se acha no mundo inferior, de provas e expiações, a qual somente as suas imperfeições o conservam preso, vivendo neste mundo, aqui no planeta Terra. A cada vicissitude, a cada problema, vale lembrar que se pertencesse o homem a um mundo mais adiantado, isso não aconteceria, e que só dele mesmo depende não voltar a este mundo numa próxima reencarnação. Para isso, trabalhar todos os dias para se melhorar, para evoluir, para ter um comportamento melhor para com o seu próximo. Isso nos remete a Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então se dará a cada um segundo as suas obras. Os sofrimentos físicos e morais podem ser impostos por Deus a espíritos extremamente ignorantes, espíritos endurecidos, para levá-los a fazer uma escolha com o conhecimento de causa. Já os espíritos que desejam reparar o mal e de proceder de uma forma melhor, espíritos penitentes, esses fazem escolhas livremente, sem nenhuma imposição de Deus. As tribulações, os sofrimentos, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, ou melhor, lição, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Agradeçamos a Deus que, em sua bondade, permite ao homem reparar os seus erros e não o condena de forma definitiva pelas suas faltas. As provas que passamos são de caráter moral. Somos colocados à prova em situações que podemos fazer a escolha certa ou errada. Quem define se a nossa escolha é certa ou errada, é a nossa própria consciência. É na nossa consciência que estão gravadas as leis de Deus. No caso de desrespeito a uma dessas leis de Deus, o homem, um infrator, terá que reparar o seu erro, ou seja, vai passar por situações semelhantes até o momento em que fará a escolha certa, condizente com a sua própria consciência. Como já mencionamos, onde estão gravadas as leis de Deus, na nossa consciência. Um exemplo disso, toda vez que vamos fazer algo errado, a nossa consciência nos avisa e nós sabemos que vamos fazer algo errado. Fazemos porque justificamos, porque queremos fazer, porque de alguma forma todos fazem e aí nos sentimos diferentes dessas pessoas, caso não façamos igual a elas o que está errado. Já a expiação tem a ver com sofrimentos físicos e morais e se referem a alguma falta nessa mesma vida ou em vidas passadas, que começamos a reparar em algum momento, em alguma ocasião. Perda da saúde, uma doença grave, perda de uma boa condição financeira, perda de um ente querido, perda de um relacionamento afetivo, de um amor e outros, são exemplos. No entanto, nem todo sofrimento que é suportado neste mundo significa uma determinada falta, um erro, um pecado. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para melhorar a sua depuração e ativar o seu progresso, a sua evolução. Assim, a expiação serve sempre de uma prova, mas nem sempre uma prova é uma expiação. Por exemplo, uma pessoa que sofre um problema físico, perde um membro
que é amputado, essa pessoa está passando por uma expiação e ela também está passando por uma prova, a prova de resignação, a prova de não reclamar, a prova de não murmurar. Então ela passa por essa prova e ao mesmo tempo está passando por uma forte expiação, que é a sua perda de um membro do corpo, né, de uma amputação do membro do corpo. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, visto que o que é perfeito não precisa passar por provas, ou seja, não precisa ser provado. Pode também um espírito ter chegado a um certo grau de elevação e, pretendendo se adiantar mais, solicitar a Deus uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais difícil seja a sua luta. São pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece que nada de mal trouxeram de suas existências anteriores e que sofrem com resignação as maiores dores, somente pedindo a Deus que possam suportar essas dores sem murmurar. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, Jesus não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, tanto os ricos, quanto os pobres, quanto os mais ou menos. O importante é sofrer bem. Poucas pessoas compreendem que somente as provas, as dores, os problemas bem suportados podem conduzir-nos ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. É necessário ter coragem e resignação. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta só a prece. É preciso ter fé na bondade de Deus. Jesus nos ensinou que Deus não coloca fardos pesados demais em nossos ombros. O fardo é proporcional às forças que o homem possui. É necessário merecer as bênçãos de Deus e é por isso que a vida se apresenta cheia de problemas e tribulações. A frase bem-aventurados os aflitos pode ser traduzida assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço a você que divulgue em suas redes sociais, porque dessa forma nós estamos ajudando a difundir a doutrina espírita. Muito obrigado e até a próxima.